Fala pessoal, bom dia, meu nome é Eric Martins e esse é o nosso canal Ciências e História. E hoje a gente vai estar trazendo nosso primeiro vídeo sobre história do Brasil, onde a gente vai tratar do Brasil na Primeira República, República Velha. Quando eu me refiro ao termo República Velha, eu estou me referindo ao período que durou de 1889 a 1930, que foi quando Getúlio Vargas assumiu o poder aí através de um golpe de Estado, né? Mais um golpe aí para a conta da história do Brasil. Digo mais um golpe porque a República em si também nasceu de um golpe que foi liderado pelo Exército, pelos militares. Esse termo República Velha ele foi dado justamente pelo Getúlio Vargas, quando chegou ao poder, para se referir a tudo aquilo que lhe antecedeu, aquele sistema político todo que foi anterior ao seu governo, era velho, era ultrapassado e precisaria ser renovado. Então, tendo em vista que a República nasceu de um golpe militar liderado pelo pessoal do Exército, consequentemente e pela lógica, a cadeira presidencial, o cargo presidencial seria assumido também por militares. E foi isso que aconteceu. Quem assumiu aí foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como seu vice o Marechal Floriano Peixoto. Esse período inicial da República ficou conhecido também como República da Espada, justamente para fazer menção aos militares. Então, se tratando desse período da história do Brasil, a República Velha, foi um período significativo, que teve muitas mudanças dentro da história do Brasil. Teve uma grande naturalização de estrangeiros aqui, criação de símbolos nacionais como a bandeira. O Deodoro da Fonseca, ele aboliu o poder moderador e também acabou com o contrato vitalício dos senadores, ou seja, o mandato vitalício dos senadores. Por outro lado, em contrapartida, enquanto ele fazia essas boas obras que agradavam aos olhos do povo, nessas reformas, o Estado começou a se mostrar como um Estado meio que autoritário, digamos assim. Por quê? Porque ele começou a censurar os jornais. Ele, em 1891, fechou a Constituinte, declarou estado de sítio e promulgou aí a sua Constituição, a nossa Constituição brasileira, sendo a primeira do Brasil República. Então, nesse momento da República, o país torna-se uma república federativa. Que o que seria isso? Seria onde é organizada uma divisão por estado, que esses estados juntos formam a federação. E eles têm uma certa autonomia entre si, um certo poder de decisão. Tanto que hoje, se você pesquisar aí o seu estado, ele tem uma constituição estadual própria. Então, é um modelo em que o estado tem uma certa autonomia, um certo poder de decisão. Então foi nessa época também que foi instituído o direito ao voto. Porém, tinha algumas condições para que o cidadão pudesse votar. Entre elas, ser maior de 21 anos, alfabetizado e ser homem. Porém, pessoal, esse direito ao voto, se a gente bem observar, ele veio mais como uma certa falsa sensação de liberdade política, de participação política. Por quê? Porque esse sistema de votação ele era aberto, ou seja, a pessoa que tinha esse tal direito ao voto, ele tinha que se dirigir até o local de votação para escolher os representantes e ele teria que dizer o seu voto, quem ele escolhia, em voz alta. E isso acabava se tornando uma ferramenta de controle aí dos grandes proprietários, latifundiários que tinham as pessoas que dependiam ali das suas terras para morar e produzir, né? Então essas pessoas se sentiam ameaçadas, se sentiam com medo. Por quê? Poderia estar presente ali o próprio senhor, dono das terras, dos meios de produção da época, né? Ou algum capanga dele que estava ali espionando para saber se você ia votar no representante que era de interesse do seu superior, digamos assim, do dono do meio de produção que você dependia. Por isso que surgiu aquele termo voto de cabresto, porque havia esse controle. Os grandes proprietários, os senhores mais influentes, eles conseguiam manipular aí, tornando esse processo eleitoral um processo eleitoral muito fraudulento. Havia muitas fraudes e fragilizado, né? De certa forma só era escolhido para representar quem o pessoal da elite quisesse. Não tinha para onde correr, minha gente. O povo está sempre à mercê da elite, não tem para onde correr. O Brasil também ele passa a adotar o Estado laico. Temos a laicização do Estado, a separação do Estado e Igreja, essa separação aí. E é bom a gente lembrar que nesse sistema político, esse sistema de votação, os líderes religiosos ficavam de fora desse processo, juntamente com os analfabetos, soldados, as mulheres. E isso acabou causando descontentamento aí, inclusive no pessoal da Marinha, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente aí.
Então é uma época que o Brasil ele buscava se modernizar, se industrializar. O que aconteceu? Para que isso fosse possível, o ministro da Economia, Rui Barbosa, ele começou a adotar uma política de liberar crédito, a liberação de crédito para a criação de empresas para tentar fazer com que a economia se movesse, né? Então ele passou a emitir muito papel moeda, mais papel moeda do que o lastro ouro do país. O que seria isso, o lastro ouro? O lastro ouro significa dizer a riqueza que temos no país. Por exemplo, temos o Banco Central e lá fica o lastro ouro, a riqueza de todo o país. E cada moedinha dessa que circula aí pela sociedade, cada cédula de dinheiro aí, ela representa um pedacinho dessa riqueza que está lá. Então foi emitido muito mais papel moeda para a liberação desse crédito e criação de novas empresas para fazer a economia girar, que era o que eles pretendiam. Foi emitido muito mais do que o lastro ouro do Brasil. E isso, consequentemente, causou o surgimento de uma inflação muito alta. A moeda ficou desvalorizada e causando aí a política que foi conhecida como política do encilhamento. O que seria isso, a política do encilhamento? É tudo isso que eu acabei de falar, explicando melhor. Esse momento de crise, onde as pessoas eles passaram a um monte de gente tomar proveito, fazer proveito disso. O que eles faziam? Iam lá, tomavam os empréstimos alegando que abriu uma empresa, emitiam um papelzinho lá. Só que essas empresas eram fantasmas, só existiam no papel. Quando ia atrás, alguma fiscalização, buscar, não existia essa empresa. Então acabou que ia aumentando, agravando ainda mais essa crise no Brasil. Então, em relação ao descontentamento que eu falei agora há pouco, do pessoal da Marinha com esse sistema eleitoral, eles ficaram meio que desgostosos. Eles ficaram desgostosos, né? Eles ficaram revoltados, tanto que isso causou a primeira revolta da Armada em 1891, que o que seria isso? O pessoal da Marinha, os seus representantes, levaram os navios até o porto e apontaram para a capital federal, que era o Rio de Janeiro, e ameaçaram bombardear. Para que eles não bombardeassem, teria que o Deodoro da Fonseca renunciar ao governo, renunciar ao cargo presidencial. Será que eles queriam pouco? Então o que acontece? Deodoro da Fonseca tenta resistir, mas em novembro daquele mesmo ano, de 1891, ele renuncia o cargo e quem assume é o seu vice, o Floriano Peixoto. Assume de forma inconstitucional. Aí, para você ver o histórico do Brasil, nasceu de um golpe e depois o vice-presidente assume de forma inconstitucional. Aí você, como assim? Ele não era vice-presidente, ele não poderia assumir? Claro que poderia, mas ele deveria assumir somente até que fosse feito um novo processo eleitoral, convocado novas eleições, entendeu? E o Floriano Peixoto, ele nunca fez isso, ele nunca realizou esse novo processo eleitoral. Ele ficou no poder e pronto, e disse: eu já estou aqui, daqui ninguém me tira. O que acontece? Acontece que o pessoal da Marinha novamente não é de acordo com essa posição do governo. E acontece a segunda revolta da Armada, que acontece agora lá em Santa Catarina, e eles acabam acabam se unindo com o pessoal que estava fazendo uma revolta lá, que era conhecida como Revolução Federalista. Então eles ameaçaram de novo bombardear a capital. O que ocorre? Floriano Peixoto não cede à pressão do pessoal da Marinha e ele acaba reprimindo essas revoltas violentamente e acaba derrubando, acaba vencendo e consegue seguir aí o seu mandato, terminar o seu mandato na cadeira presidencial. Então, essa forma de agir, essa forma de reprimir esses movimentos e sustentar a sua posição rendeu-lhe o apelido de Marechal de Ferro. Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro da República Velha, a Primeira República. Então é isso aí, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco aqui, é meio que uma continuação, onde a gente vai entrar na República Oligárquica. Só que eu não vou falar agora sobre a República Oligárquica, que eu quero que vocês fiquem curiosos. Não vão pesquisar nos outros canais não, eu espero para olhar aqui no meu, que eu estou começando. Eu preciso que vocês me assistam e curtam Curte é a mesma coisa de deixar o joinha, né? Então curte, comenta, compartilha. Se você não gostou, também faz isso aí. Toda crítica é bem-vinda e a gente tá só começando esse projeto. Tchau, obrigado!